Gente, esse painel é assim, ó. Tem uma mulher aqui que ela é referência para mim em várias coisas. Aliás, várias mulheres que são referências e inspirações em várias coisas. Mas Dona Daniela Cachiche, ela... Vamos uma salva de palmas para ela? Ela representa tudo que eu queria ser. Deixa eu falar com o meu coração. Deixa eu explicar a história. Você nem deixa. Receba e aceite. Dani é uma das melhores e maiores profissionais de marketing desse país, que quebrou muitas barreiras, e usou a força, a inteligência, a sensibilidade, a parceria e a coragem dela, por onde ela passou, nas empresas que ela passou, para fazer marketing de causa. A primeira vez que eu vi Dani, você nem sabia que eu ia dizer isso tudo, mas não tem jeito, eu vou ter que contar. A primeira vez que eu vi Dani falar e agir sobre diversidade foi no Rock in Rio, que ela me convidou numa ativação de Doritos, onde ela, junto com a marca, foram uma das primeiras pessoas a apoiar a causa LGBTQIA+. É isso. Ela é essa mulher gigante. Hoje ela é vice-presidente da Embev, não é Ambev, Embev. E ela vai contar tudo para vocês. Mas ela, num dia num corredor, eu chegando lá, encontrei com ela, ela falou: a gente precisa falar de menopausa. E isso tem um ano. Acho que tem um ano e meio. Eu falei: como a gente não parou para pensar nisso? Porque a gente tem vergonha de falar de menopausa. Então, junto com Dani, a gente tem ali, ó, aquelas 3 mulheres incríveis. Olha aqui, ó, vamos dar uma salva de palmas e podem vir chegando. Para falar desse tema que ainda é tabu, não é isso? Mas a gente vai desconstruir tudo. E eu quero essa camisa aí para a gente arrasar, porque eu também estou entrando na menopausa. Deixa eu dar um beijo em vocês. Duda Beat. Obrigada. Diretamente da Bahia. Muito obrigada do fundo do meu coração. Olha, gente, eu sou realmente privilegiada. É muita mulher incrível que sobe nesse palco, viu? Eu não vou apresentar vocês, não. Eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho da história de vocês e depois a gente vai falar desse assunto que ainda é tabu. Dani, eu já fiz uma homenagem a você, agora é você que vai abrir. Ai, meu Deus. Bom, boa tarde a todas e todos. Primeiro, Ju, obrigada, porque a gente realmente se viu num corredor. Eu falei, a gente precisa falar de menopausa. Ela falou, eu só vou falar se você for no painel. Falei, então, vamos embora. Cá estou eu. Bom, sou Daniela Cachiche, tenho 50 anos, entrei na menopausa aos 45, sou mãe da Sofia, que tem 16, o Luca, que tem 13. Minha mãe, Helenice, está aqui, fez 80 anos essa semana. Uma salva de palmas para ela! Trouxe minha mãe aqui. E eu tenho na verdade, agora eu já tenho 30 anos trabalhando com empresas de bens de consumo. Tive o privilégio de trabalhar com marcas como Dove, quando lançou aquela campanha pela Real Beleza, que foi quando eu entendi a importância e a potência de uma marca falar sobre temas que são relevantes para a sociedade. E aí, desde então, todas as marcas que eu passei, eu, de alguma maneira, pensei que mais eu posso fazer, além de vender este produto, mas que mais a gente pode tocar o coração das pessoas. E estou há 3 anos na Ambev, sou presidente de uma divisão que cuida de todo o portfólio da Ambev, que não é cerveja, tem muita coisa, todos os não alcoólicos, os alcoólicos. A gente tem um lançamento aqui, que é o Brutal Fruit, que a gente lançou esse ano, uma marca linda, que veio da África do Sul, que fala muito com as mulheres. Então, um prazer enorme estar aqui. Vamos bater esse papo. Obrigada, Dani.
Pati, É comigo? Gente, Você. eu entendi. A Sucena estava com óculos escuros, agora eu entendi por quê. você quer o meu? Eu não estou lembrando nem do meu sobrenome. Ah, você tá. Essa mulher, gente, é maravilhosa. Gente, muito obrigada. Uma honra estar aqui, uma honra poder estar nesse evento maravilhoso. Ju, muito obrigada. Eu que agradeço. E assim, um luxo, um privilégio espetacular poder estar fazendo parte do tempo dessas pessoas todas, ao lado dessas mulheres tão maravilhosas e poderosas, as 4 aqui. Bom, eu poderia ter sido arqueóloga, mas aí eu mudei de ideia e resolvi fazer publicidade. Só que aí a minha inquietude, eu tenho 37 anos de experiência no mercado de marketing, comunicação, publicidade, mas há 25 anos e um pouquinho mais eu não aguentava mais só trabalhar com momentos de comercialização de uma mensagem que fosse egocentrada na marca. Eu precisava conseguir trabalhar com uma coisa que eu já amava muito, que era storytelling, que era a gente roteirizar, a gente construir histórias e conteúdos realmente relevantes, que conectam e fazem sentido com a audiência, com as pessoas, com os corações das pessoas, porque eles fazem sentido, porque eles expandem, porque eles amplificam e porque eles conseguem sintonizar a verdade da marca com a verdade das pessoas. Então, eu comecei a investir o meu tempo nisso e hoje, na verdade, eu trabalho muito nessa interseção das marcas com entretenimento, storytelling, conteúdo, mas sempre projetos que sejam absolutamente relevantes e que vão viver uma possibilidade de transformar uma percepção, de quebrar ou ressignificar valores que estão ultrapassados. Eu tive a honra de, há 10 anos atrás, vai fazer 10 anos ano que vem, a gente ter juntas feito um documentário para falar do nascimento da Bossa Nova, com gente que não era tão famosa, mas que era importante trazer para o centro da conversa, né? Quando a gente fez o documentário Beco das Garrafas. Mas eu trabalho nessa interseção como uma pessoa que é consultora estratégica, academicamente também. O que me interessa é decodificar e tangibilizar e levar para o máximo de pessoas, da forma mais descomplicada. Porque trabalhar com construção de narrativas relevantes para as marcas significa você poder expandir o horizonte de trabalho para as pessoas, né? Quem é que vai contar uma história? Só o roteirista? Claro que não. O jornalista sabe contar a história muito bem. Um ser humano pode contar histórias, né? Então, eu trabalho muito nessa esfera também, co-criando e coproduzindo projetos aqui fora do Brasil, onde eu também dou aula e, enfim, é um grande privilégio. Eu acredito muito que não é storytelling, não é contar uma história que vai salvar a relação da marca com as pessoas, a reputação, a percepção que ela tem. As histórias boas das marcas são as histórias boas. Não é porque tem uma marca que a gente vai prestar atenção. Infelizmente, essa é a realidade no mundo absolutamente hiperconectado e disperso, como todos nós, impactados pela tecnologia e pela internet há mais de 20, 30 anos. Então, como é que a gente faz, afinal de contas, uma história ser poderosa, interessante, relevante? É só porque a mensagem conecta com o contemporâneo, com o que afeta e é uma tensão sociocultural? Não, é marca que tem coragem de abraçar o que é humano. Marca, como a Dani trabalhou há um tempo atrás, e até hoje faz isso, mas quando a Dani trabalhou em Dove, Dove é uma dessas marcas que escolheu e assumiu uma postura muito maior de abraçar a dor humana. Então, as marcas que investem em encontros tão poderosos e relevantes como esse aqui, não só as que investem em histórias e conteúdos relevantes, são as marcas que entendem que o importante não é uma campanha, o importante não é passageiro. Você não pode investir numa história que fale sobre quem é você, sua identidade, a sua liberdade, o seu corpo, um ano só. Qual é o caráter que tem por trás de uma marca ou dos profissionais dessa marca que investem no ano e depois fogem e não investem mais. Por isso que a consistência é muito importante. Por isso que o poder das histórias, que é uma coisa que me arrebata,
é algo infindável e eu sou muito encantada com isso também, porque depende completamente de algo que vai conectar uma pessoa. Não importa se o personagem é um serial killer, é alguém conhecido, é um espantalho, é um cachorro, é um ET, é uma pessoa descolada, é uma pessoa, não importa a idade ou quem seja essa pessoa. Quanto mais complexo, verdadeiro e carregado de valores humanos for esse personagem, maior o poder de reverberação de uma história assim. Chega, já falei muito. Maravilhosa, né? Você, minha musa. Olá, eu sou Vládia Góes, belérrima sempre, perfeita, jamais. Afinal de contas, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Eu sou produtora de moda, figurinista há mais de 20 anos e hoje estou criadora de conteúdo e meu principal foco atualmente é falar sobre climatério. Eu criei o quadro Climatério é Você, quando eu me descobri com os 5.358 sintomas que o climatério nos traz. E aí eu comecei a ligar para ele, perguntando o que ele podia fazer por mim, para me salvar, para me ajudar, me mandar um negocinho para poder melhorar a minha dor, o sofrimento, enfim. E aí estou com esse quadro aí hoje. E eu recebo muitas mensagens de mulheres agradecendo, porque, assim como eu só descobri o climatério quando eu estava afundada nele, com zero hormônio nesse corpo belérrimo. Então, a partir dos 35, mulheres, comecem a se preocupar em como andam seus níveis hormonais. Não esperem chegar onde eu cheguei, no fundo do poço, para começar a falar sobre isso, para começar a pensar sobre isso. Não é quando a gente começa a ter o climatério que tem que se preocupar, aliás, muito antes, para não passar por tudo que muitas de nós, eu acho que passamos. Eu trabalho com criação de conteúdo, como eu falei, e eu escolho as marcas que eu trabalho. Poderia estar rica hoje? Poderia, mas não estou, porque eu escolho as marcas que eu quero trabalhar. Eu só escolho com marcas que eu realmente... Eu só trabalho com marcas que eu realmente consumo. É uma escolha minha. Eu preciso testar o produto antes, eu preciso passar no meu corpo, no meu cabelo. Eu preciso, de fato, usar. A minha publi não está só em um Reels e um combo de Stories. A minha publi começa quando eu recebo o produto. A publi acaba, eu continuo... As marcas amam, porque se a publi acaba, eu continuo falando da marca, amor, horrores, porque ela entra na minha vida. Então, eu acho que a escolha é essa, é trabalhar com o que você verdadeiramente usa, com o que você gosta. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre o quê? Climatério. Climatério é você? Nath. Bom, prazer estar aqui, muito obrigada do convite. Prazer ter você aqui com a gente. É uma delícia estar aqui com essas mulheres. A gente fala de mulheres poderosas, eu gostaria de chamar de potentes, que eu acho muito bonita a ideia da gente ser potente, porque eu acho que a potência tem a ver com coisas que a gente descobre de dentro para fora mesmo. Então, eu sou artista, trabalho com arte, com cultura há 30 anos, canto, dirijo espetáculos, trabalho com dança, um pouco com televisão, já apresentei telecurso, já trabalhei no fanzine na TV Cultura. Estou falando isso só para mostrar quem sou eu aqui diante dessas mulheres que trabalham com tantas marcas. Na verdade, a marca que eu mais trabalho é o meu próprio produto. São as coisas que eu componho, as coisas que eu escrevo. E acho legal a gente falar de climatério. Climatério parece uma palavra tão antiga, né? São aquelas palavras que nos assustam, né? Climatério, menopausa, parecem palavrões quase. E eu acho que talvez, se há que eu tenho alguma coisa para contribuir aqui, é que a menopausa, quando eu entrei, primeiro no climatério, que demora anos, né? Que é uma coisa que a gente pouco sabe, que tudo isso é um processo de muitos anos. Né? Quando a gente chama menopausa, é que já está uns 4, 5 anos, pelo menos, a coisa já meio dando sinais. E eu me descobri muita coisa pessoalmente na minha vida a partir da história da menopausa quando me apareceu. Eu comecei a publicar meus livros, por exemplo, porque eu acho que a gente perde coisas e ganha muitas coisas. A gente se estranha muito. E para mim, que trabalho com poesia, a gente poder se estranhar é um valor precioso. A gente poder não ser quem a gente é, ampliar quem a gente pensa que é
que tem muito a ver com o trabalho poético, a gente se aventurar, se redescobrir. Esse é um trabalho que, só para dar uma versão entusiasmada, que pode ser bacana. A gente está no fundo do poço, mas esse poço, como diz uma amiga minha, também tem um trampolim, né? Você chega lá e você pode voltar. E, às vezes, esse estranhamento todo, por exemplo, os calores, né? Difíceis os calores, né? Estranhos os calores, mas o que são esses calores? Como eles são? Para cada pessoa ele é de um jeito, olha que lindo isso. Para cada pessoa, as coisas que acontecem no corpo da gente são de um jeito. Então, se é alguma coisa que a gente pode fazer, talvez, é observar o que esse corpo de cada uma está dizendo para a gente. Como é esse calor? Vem aonde? Bate aqui, bate atrás da orelha, bate no coração, porque esse calor quer dizer alguma coisa. Eu quero só, para acabar de me apresentar, e aproveitar o pouco tempo que todas temos, porque a gente tem muito o que dizer, eu vou ler uma biografia, mas vou ler uma biografia poética, que foi resultado desse trabalho desse meu entendimento com a menopausa, por isso que eu estou trazendo os livros também. Chama Biografia. Tem dias que só mar adentro. Eu acredito em vida antes da morte. Incendiariamente, eu crio coragens. Eu procuro palavras enquanto me deslivro delas. Eu modulo entre o ultravioleta e o infravermelho. Eu recebo o afeto que se encerra. Em mim mesmada com a chuva, lusco-fusco. Lusco-fusco. Quando eu estou comigo, eu sinto saudades do mar. Ju, só uma coisa, eu não falei de menopausa, né? Gente, só para deixar claro. Esse painel é sobre o quê? Eu vou falar 1 segundo só. Não, você vai falar, pode falar Vai tudo que ter você hora quiser. para falar disso? Acho que vai, Patrícia. Vai, Não, vai. 1 segundo. Era... Foi sem querer. Era 2020. Eu entrando na menopausa, agradecida, porque eu ia parar de menstruar, eu juro para vocês. Era só o que eu pensava. Eu passei 8 anos, provavelmente, na pele, tendo fluxos de 2 semanas e meia, não podendo fazer amor com quem eu queria fazer amor. E queria muito. Tudo bem que depois eu resolvi isso. Não podendo, porque eu não conseguia nem segurar o fluxo. E era uma disfunção hormonal pré-menopausa, mas que durou vários anos. E aí, quando chegou na menopausa, eu pensei assim, que alívio, que maravilhoso. Não vieram os calores, eu passei a vida inteira mal com muito calor. Minha mãe, às vezes, no Rio de Janeiro, acordava, eu moro há 25 anos aqui, ela acordava, eu estava de noite dormindo onde? No banheiro, que era geladinho. Eu falei assim, se eu tiver os calores, quando eu ficar mais velha, ferrou, eu vou me internar, vai acabar para mim. Não tive os calores. Foi muito peculiar comigo. 2020, entrei na menopausa. Ufa. Junto com a pandemia. Sem ufa. E junto com a descoberta, com a luta, com a batalha e com a vitória contra um câncer de mama. Foi tudo junto. A minha menopausa ela veio com esse pacotão. Não veio com os calores. Não veio com várias outras coisas, mas veio com esse pacotão. E eu estou aqui com vocês e eu não saí de perto de mim. Você tinha que falar, porque foi tudo, não foi, Dani? Bom, a gente Patrícia- é amiga. A gente é fã, Depois eu conto, ela tem uns cursos maravilhosos, é uma loucura. Mas, Dani, eu posso começar com você? Vamos nessa. Você generosamente divulgou o body, acho que ontem ou anteontem, e disse que estaria nesse painel, né? Que foi, na verdade, batizado de Menopower, muito por sua provocação. E depois Maria Ribeiro me contou que ela fez um projeto com a mulher do padre em homenagem à dona Rita Lee, que foi quem criou esse termo. Vocês sabiam disso? Nem eu também. Tomei uma
Posso fazer uma coisa? Por favor. Não, é só porque aqui atrás, ó, tem a Rita Lee, tá vendo? Ó? Ah, vamos tirar foto! Maravilhosa! Viva a Rita! E Maria me deu um carão. Eu estava num avião. Exato. Ela que criou essa coleção. Ela Aliás, me quem contou. quiser, vamos fazer merchan para a Mulher Agora, do Padre? por favor. Gente, quem quiser, pode comprar online, a Mulher do Padre, essa coleção, Maria Ribeiro, maravilhosa. E essa frase, essa expressão é da incrível, que está lá em cima vendo a gente, Rita Lee. Uma salva de palmas para dona Rita Lee, vá. E junto com seu post de divulgação, Dani, você trouxe alguns dados muito importantes e relevantes que traz, na verdade, lucidez e clareza para esse assunto. E eu queria muito que você contasse um pouquinho de tudo que você aprendeu, né, e de também tudo que você abre de caminhos. Porque quando você põe essa camisa, e não é a primeira vez que eu vejo ela, né, aqui com você, você, no mínimo, nos provoca e traz luz para assuntos que, às vezes, muitas vezes, são esquecidos, ou a gente tem vergonha, ou a gente não quer enfrentar. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre esses dados e falasse um pouquinho de como foi essa relação com você. Vamos lá. Primeiro assim, gente, menopausa... Pode falar palavrão aqui? Por favor, amor, isso aqui é o Body. Cara, menopausa é foda. Assim, é verdade. Assim, não vamos falar, não vamos romantizar. É difícil. Eu trabalho há 30 anos em empresas multinacionais, a gente tem que ser muito eficiente. Eu fui tão eficiente que eu tive todos os sintomas da menopausa. 100%. Assim, Ju, se a gente for... nesse post, eu falei sobre um documentário. Pela primeira vez na história, existe um documentário sobre menopausa. Esse documentário foi feito nos Estados Unidos. Infelizmente, eu até tentei ver se ele tinha legenda em português. Não tem, só tem em inglês. Então, ele não tem a acessibilidade que a gente gostaria, porque só quem entende inglês vai poder entender esse documentário. Mas ele é muito interessante, porque ele fala que, mesmo academicamente, as pessoas que estudam sobre o corpo da mulher, eles não têm uma aula sobre menopausa. Nenhum médico, nenhuma médica tem uma aula sobre menopausa. E se a gente for pensar, lá atrás, a mulher, ela veio a esse mundo para procriar. Dado que ela veio para procriar, no momento onde ela perde a capacidade de procriar, é como se ela não tivesse mais serventia na sociedade. Então, muita gente, durante muito tempo, não falou sobre isso. Porque, ao falar sobre isso, a gente está dizendo que a gente não tem mais serventia. Só que, com a evolução da mulher cada vez mais no mercado de trabalho, a mulher cada vez mais chegando em posições de liderança, isso muda radicalmente, porque a minha serventia não é sobre a procriação somente. Ela é sobre outras coisas que a gente entrega. E no momento que você perde essas mulheres, a gente perde uma capacidade intelectual feminina no mercado de trabalho absurda. E a verdade é que quando eu tenho 2 filhos, né, como eu mencionei. Então, quando você está grávida, a gravidez é uma mudança no corpo da mulher coletiva. Todo mundo vê, todo mundo põe a mão na sua barriga, vira um pix a sua barriga. Todo mundo põe a mão na sua barriga, mas é lindo, todo mundo está vivendo aquilo com você. Todo mundo cuida de você. A menopausa é muito solitária. Primeiro que ninguém fala sobre isso, e depois é quase como se você começasse a falar, vai todo mundo olhar para você e falar: agora ela não tem mais serventia. Então, é algo que, no mundo de negócios, é muito difícil. E aconteceu comigo aos 45 anos, e aos 47 eu entrei na Ambev. E eu entrei como presidente de uma divisão. E eu tinha que performar, eu tinha que ser incrível, eu tinha que ser maravilhosa para justificar que uma mulher podia ser presidente de uma divisão. E é nesse momento que a sua mente não funciona tão bem, que você tem calores horrorosos, que você tem uma expressão que eles usam em inglês que eles chamam de brain fog, que é quando o seu cérebro começa a não funcionar direito. E aí fogem palavras. E aí você está fazendo uma apresentação para o presidente global e a palavra não vem. E parece que você é uma pessoa limitada que não sabe o que você está falando. Não é. É que você fica assim, ó. E aquela palavra que você usou durante 46 anos, ela não aparece na sua mente. E é muito difícil, Ju, porque a gente fica
quase que fazendo assim, como e você não se reconhece, porque você nunca passou por isso. E de repente você está ali numa condição que você fala, a coisa está meio que degringolando. Eu tô indo para a lama, né? É muito difícil. E aí, esse documentário, ele fala justamente disso. Ele fala sobre as mulheres não falarem sobre isso, ele fala sobre as médicas e os médicos não terem nunca sido treinados para falar sobre isso, e fala-se sobre uma coisa que eu achei muito interessante, que é, eu fiquei 2 anos sem fazer reposição hormonal, assim que eu entrei na menopausa. Por quê? Porque eu venho de uma família que a maioria das pessoas faleceu com câncer, e como todas as mulheres, não todas, mas algumas mulheres que vão procurar alguma coisa sobre o tema, existe um estudo de 2002 que foi feito dizendo que as mulheres que fizessem reposição hormonal teriam câncer de mama. Esse estudo está sendo super questionado. Ele, assim, é um recorte que foi muito errado. Não estou fazendo nenhuma apologia à reposição hormonal, só estou explicando o porquê eu não fiz reposição hormonal. E chegou depois de 2 anos, eu falei, gente, assim, a minha vida está dificílima, está muito difícil, porque lembra que eu gabaritei todos os sintomas. E aí eu comecei a fazer reposição hormonal. E aí eu fui entender. Só para quem toma café aqui? Muita gente toma café. Imagina que vocês tomem 6 cafezinhos por dia, ok? No dia seguinte, vocês não tomam nenhum, mas não por uma decisão de vocês. É isso que acontece com o corpo da mulher quando o corpo para de produzir o estrogênio. É isso que acontece. Só para a gente ter um exemplo mais Palpável, né? palpável de entender. É como se o seu corpo tivesse todos os dias acostumado a tomar 6 cafezinhos, no dia seguinte você não toma nenhum. E você não escolheu isso. Então, de repente, você fala, e agora? Não tem mais estrogênio aqui dentro. Como é que eu reajo? E eu fui fazer reposição hormonal. Isso mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Eu tenho energia. De vez em quando eu fico sem a palavra. Eu também. Mas mudou muito a minha vida. E tiveram, para mim, uma coisa que foi bem, acho que talvez bem pessoal que eu vou falar, mas é a questão da libido. A questão da libido é muito séria. E aí, você tem um marido que você está lá super bem, eu estou há 24 anos com meu marido, está super bem, e de um dia para outro, você olha para ele e você faz assim, ó. E você pensa assim, eu não estou conseguindo sentir seu cheiro. E, na verdade, aquele cara que estava lá com você, tendo uma relação super legal, você para de querer qualquer coisa com ele. Só que você para de querer qualquer coisa com ele, você fica envergonhada e você não fala sobre isso. Então, a sua relação começa a entrar num lugar estranhíssimo. E aí você pensa, se ele não está fazendo comigo, ele está fazendo com alguém. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, conversem sobre isso. Eu sentava com meu marido e eu falava, é muito difícil para mim. Eu não consigo, eu não tenho a menor vontade. Eu estou na lama. Aí ele falou, vai fazer reposição hormonal. É verdade. Mas, enfim, não só por conta dele, mas por conta de mim também, eu fui fazer reposição. E, assim, obviamente, a gente tem que falar com uma médica que a gente confia, a gente tem que ter uma relação super bacana, mas, assim, se eu puder dizer para vocês, eu acho que eu tenho 50. Se eu viver mais 30, eu quero viver mais 30 bem. Eu acho que a gente não merece viver mais os nossos próximos 30 anos numa condição muito ruim, muito difícil. É sobre a gente se gostar, é sobre a gente se reconhecer no nosso corpo, é sobre a gente não ter vergonha sobre isso. E nós somos muito mais do que procriadoras. Nós somos mulheres que temos uma potência muito grande e a gente não pode ter vergonha. A gente tem que falar sobre isso. A gente tem que ajudar as próximas gerações. A gente tem é nossa obrigação que as nossas filhas não precisem passar por isso de forma solitária. Então, enfim, esse é um pouco do que eu queria dividir com vocês. Ela é maravilhosa, né? Sabe o que eu mais gostei? De ver sua mãe aqui com o olhinho brilhando de orgulho.
muito linda, porque a minha mãe, que eu não sei onde tá, ela fica assim A sua mãe também. sempre está com você, Sempre né? tá comigo e eu acho isso maravilhoso, porque a gente vai, né, abrindo caminhos e caminhos e caminhos. Um prazer ter a senhora aqui na nossa plateia. Muito obrigada por ter vindo. Pati, vamos nós? Eu vou misturar os dois assuntos. Ó, seguinte. Comigo foi muito diferente. Não gabaritei, como eu já antecipei para vocês. Não gabaritei. E aí, o que aconteceu? Mas eu tinha um cadeadinho que eu carregava, pesadinho, que desde os 20 e poucos anos eu era uma sanfona. Eu engordava 20, emagrecia tudo, continuava mal educada. Aí, no outro ano, engordava 20, perdia 15, 20. E assim foi, até uma hora que o teu corpo começa a falar, hello? Não vai dar. A questão não era nem se eu estivesse engordando ou se eu estivesse acima do peso padrão da sociedade. A questão era ser uma sanfona a vida inteira. Quando eu descobri o tumor lá, entrando na pandemia, entrando na menopausa, eu estava com 53 anos, né? Eu estou com 57, foi 2020. A única coisa que me veio na cabeça foi, além do pavor e do chão ter sumido, né? Porque me foi comunicado que eu ia ter que enfrentar com máscaras, né? A gente mal podia chegar perto de um hospital. E eu descobri que eu ia ter que fazer 3 cirurgias e 1 mês de radioterapia. Então, e eu mal tive gripe na minha vida. Eu nunca tive nada, nunca tirei nem a amígdala, nunca tive nada. Eu fui atleta até os 20. Enfim, eu achei que nada disso poderia um dia acontecer comigo. E não tinha nenhum caso na família. Mas, enfim, quando eu soube, a única coisa que me veio na cabeça foi o seguinte: eu preciso cuidar da minha alimentação. Esse negócio de sanfona não deve ser de Deus. Esse negócio aí, eu preciso cuidar da minha alimentação e, acima de tudo, eu quero cuidar da minha alimentação não para emagrecer. Eu não estava nem aí para emagrecer. Eu queria tentar limpar o que tinha da indústria alimentícia processada. Eu queria limpar o que eu comia. Eu não estava preocupada mesmo com o meu peso. A única coisa que eu me preocupava ali era a minha vida. E perder o medo que eu estava sentindo. E aí eu fui para a batalha, tipo gladiador, né? Fui lá. Vamos lá, vai tirar agora, vai, tira. Vamos lá, vamos tirar de novo, só para ter certeza que não sei o quê. Vamos embora. Agora é 1 mês de radioterapia, agora não sei o quê. Aí daqui a 1 ano e meio você vai fazer outra cirurgia para tirar o expansor e colocar o silicone e tal. E vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E depois de toda essa luta que eu tive que lidar com o medo, de verdade. Foi quando saiu, não tinha mais médico nenhum, oncologista, todo mundo, está tudo bem agora, está tudo certo, vida normal. Foi vida normal? Como é que faz? Eu não sei como é que os gladiadores conseguiam lidar, né? Voltar para casa, o cara ficava deprimido, não tinha mais luta, não tinha mais... E aí, nisso, eu descobri uma cientista da alimentação, vamos dizer assim. Mas só aconteceu o que aconteceu comigo, em termos de recuperação, do que eu vou falar para vocês, porque eu desejei. Porque eu estou há 4 anos sem abrir mão de toda essa mudança que eu fiz na minha alimentação. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Graças às mudanças que eu fiz na minha alimentação, eu recuperei uma coisa que parecia completamente impossível. Porque eu já tinha a pandemia, já tinha a menopausa, e aí teve a questão do tumor que eu venci, mas tudo isso me provava o quê? Querida, você não tem controle sobre nada, tá, meu bem? Não adianta querer ter poder sobre qualquer coisa, porque você não apita, administra. A gente é muito como a gente lida com as questões que atravessam com a gente. O storytelling tem muito ponto de virada, em inglês é turning points, que é o que vai fazendo o protagonista aprender alguma coisa, se transformar e terminar aquela trajetória diferente do que como ele começou, né? Então, com essa mudança de alimentação, o que aconteceu na minha vida, efetivamente? Pela primeira vez, eu não estava procurando isso. Estou passando 4 anos da minha vida onde não mudo o meu peso. Eu apronto, vou lá, fui para o Rio de Janeiro, mandei ver, fui para não sei onde, mandei ver e tal. Vou controlando, vou compensando.
Aí eu consigo voltar para o meu peso, mas não é menopausa, gente. Nunca na vida eu consegui voltar para o meu peso, porque eu me comportei uma semana depois de ter curtido um pouco durante outra semana. E aí vem uma coisa que eu recomendo, gente. Eu não fiz reposição hormonal, né, diferente da Dani, e não tive os mesmos sintomas, mas eu sempre tive insônia quando era garota, porque eu era muito ansiosa. Então, a menopausa não mudou isso, eu continuo ansiosa. Continuo com a cabeça 1000 por hora. Mas a questão da alimentação não só me deu uma espécie de sensação de centrar mais em mim, mas me fez conectar com o meu corpo físico. Hoje, a gente muda a casa, a gente arruma a casa. Desculpa, mas hoje o meu corpo físico é a minha casa. Então, eu descobri que, independente de não criticar mais, estou isso, estou aquilo, eu me acalmo quando eu encosto a mão no meu corpo para dormir. Eu não tinha isso. Isso é poder. Desculpa. Não, posso falar? Privilégio nosso de estar ouvindo você, essa grande mulher. Eu sempre te admirei tanto, nunca tinha ouvido falar, não sabia. E eu acho que o Body, ele é exatamente sobre isso. Sobre a gente compartilhar os nossos aprendizados, as nossas vitórias, as nossas dores, as nossas derrotas. Porque a nossa vida, ela é uma montanha-russa, né? E se a gente não ouve dos outros, a gente não aprende, a gente não se fortalece, e mais do que isso, a gente não tem coragem para seguir em frente. E eu acho que o que você fez aqui agora foi dar coragem para a gente seguir. Uma salva de palmas para ela. Eu vou quebrar de novo, tá, gente? É que eu falei que eu não fiz a reposição hormonal, mas não falei uma frase importante dessa questão da alimentação que eu mudei na minha vida. Eu passei a ter uma disposição, inclusive para trabalhar, para acordar e para o exercício, que eu não tinha aos 40, por causa da minha alimentação. Esqueci de falar, isso é muito importante. Depois você passa a moça que salvou sua vida, que a gente não é isso. Certo, Dani? Não, é a cientista, ela está na NASA, essa pessoa, né? Ela não é uma nutricionista, ela é tudo através da medicina oriental e ela é uma estudiosa. Quando eu recebo meus exames que eu tenho que fazer, né, a cada 6 meses, eu mando para o oncologista, mas sabe quem dá um banho de análise, avaliação e feedback e retorno sobre tudo que apareceu nos exames, tudo, do sangue, a mama, tudo, ela. Mas, nesse documentário fala muito sobre exercício e alimentação, que é independente da reposição hormonal, a gente tem que olhar principalmente para a alimentação e para o exercício como uma forma da gente fazer esse autocuidado. Do documentário chama M Factor, que em português é Fator M. Ele hoje está num lugar que chama The Factor M Não, Film. não, ele está naquele PBS, que é o Public Broadcasting Service dos Estados Unidos. E se você colocar o VPN como se fosse americano, vocês conseguem. Vai no B de bola, PS, e vocês conseguem assistir, chama M Factor, ou Fator M. Vládia, conte aí pra gente o que é climatério. Climatério são 5.358 sintomas e você à beira do enlouquecimento. Eu descobri que estava no climatério, acordando meu marido de madrugada, dizendo: porra, velho, você desligou o ar-condicionado de novo, toda noite agora vai ser isso. Ele: não, amor, juro, não desliguei o ar. E aí fui para uma ginecologista do meu plano de saúde e ela quase gargalhou na minha cara, dizendo que, obviamente, que esses calores é porque eu morava na Bahia, que não eram os calores do climatério. E eu mudei, obviamente, de médica. Mas, assim, quando eu descobri que estava no climatério e fui fazer os exames,
quando eu levei para o doutor Jorge Valente, eu tinha 0,000 hormônios no meu corpo. Ele perguntou, você está vivendo como? Porque é um cansaço da porra, um sono sem fim, você não tem energia para nada, mas absolutamente nada. É uma falta de disposição. Gente, eu não sei como é que a gente consegue. Então, assim, a minha batalha hoje é divulgar o máximo que eu puder, principalmente para quem não chegou lá ainda, para tentar recuperar isso enquanto é tempo, porque você pode começar ou a fazer reposição hormonal da forma que você achar melhor, se você puder, obviamente, para ir regulando os hormônios. Quando você chegar lá, amor, você vai chegar de boaça. Eu conheço mulheres que trataram isso desde o início e não sentiram absolutamente nada, nada. Então, essa é a minha meta aqui, quando eu faço o climatério, é você explicando como é que funciona, por que ele vem. Tem mulheres que começam muito precocemente, a partir dos 35, 40. A média é 40, 45, mas tem sim climatério precoce. E é isso, é tratar, é tratar. Então, eu faço esses vídeos de uma forma mais divertida, mais leve, porque eu sou uma pessoa que eu sou realmente dishoteira, gosto de fazer de shot, gosto de brincar. Então, assim, ele não vai me destruir. Assim, você não vai passar por cima de mim, amor, eu vou passar por cima de você. Então, é isso que eu faço. Eu levo informação e eu recebo mensagens diárias de mulheres agradecendo, dizendo, meu Deus, isso que eu estou sentindo é climatério. Porque eu mesma só fui saber o que era climatério quando eu cheguei lá. Minha mãe não teve absolutamente nada, não passou por isso, não sentiu nada, graças a Jai, eu não tive a sorte que ela teve. Essa genética não veio comigo nesse corpo lindo. Mas as mulheres falam, é isso que eu estou sentindo, e a gente não sabe o que é. Acha que é depressão, acha que é uma tristeza sem fim, acha que é qualquer coisa, menos climatério. E as mulheres, para mim, não querem falar sobre isso, porque é um atestado de que estão velhas, que não prestam mais para nada. Eu, graças a Deus, tenho um marido maravilhoso, que foi muito paciente comigo, porque eu já soube de casos absurdos de separação, do cara achar que a mulher estava traindo, porque não queria transar, não queria fazer sexo, enfim. Porque perdeu o tesão, né? Porque o tesão, amor, no chão, subterrâneo. É nesse esquema. Então, é isso. A minha mensagem é essa. Não vamos deixar chegar no nível mais improvável possível, o pior nível possível, para começar a tratar. É simples. É simples. E aí é o que eu falo. Não adianta também você fazer reposição e não mudar a alimentação e não praticar atividade física. É o que eu falo. Acordou, roupa no corpo. Eu amo fazer bike, eu faço bike há bastante tempo e faço enlouquecidamente. Eu entro naquela sala de aula, eu grito feito uma condenada. Eu grito, nossa, é maravilhoso. E aí, é muito bom, é muito bom. Então, assim, a pessoa fala, o padre queria ser como nem você, acordar disposta. Eu falei, amor, quem disse que eu acordo disposta? Acorda e vai, não interessa, não pensa. Se pensar, não vai. Então, assim, acordou, roupa no corpo. Eu acordo 5 da manhã para poder marcar minha aula de bike. Se eu não acordar 5, para poder marcar a aula, que 2 horas depois eu perco minha vaga. Então, já fico aqui, o celular aqui, ó. Já acorda na atenção, assim. E hoje eu estou malhando, feito uma enlouquecida, porque minha disposição voltou. Na primeira semana que eu fiz a reposição hormonal, os calores foram com Deus. Sumiram completamente na primeira semana. Então, assim, eu sei que não é todo mundo que pode fazer reposição hormonal, tem que ter muito cuidado, tem que ser um médico de confiança, mas se puderem fazer reposição hormonal, façam. E não façam só quando chegar no climatério. Começa a repor aos pouquinhos, porque os danos são menores, você vai adequando os seus hormônios para viver bem belérrima. Maravilhosa. Dani sugeriu que ano que vem, o que a gente vai fazer? Eu acho que ano que vem a gente tinha que fazer o seguinte, fazer uma aula de bike aqui com você Nossa! liderando todo Anota aí, gravou a equipe, tá gravado, né? Vou A querer equipe aqui gravou várias bikes toda. aqui, ó. Fechar a parceria com a Velocity, ó, a gente vai embora. Bora vender patrocínio. Patrocínio Velocity. É isso. Nath, o que não te contaram sobre a menopausa? Primeira coisa que não me contaram é que demorava tanto, que era um processo. A gente sempre fica com essa impressão que a menopausa é um raio, né, que cai na cabeça, mas é um processo. É uma coisa que demora para acontecer e acontece com muito, pelo menos para mim, também foi um pouco parecido com o depoimento que a Patrícia deu, assim, que teve uma coisa assim de uma mega menstruação de fluxo que aumenta pra caramba, é uma bagunça. Não é uma coisa que acontece só assim, ela vai e vem
Para mim foi muito assim também. Aumentou muito algumas coisas antes de diminuírem muito algumas coisas. Não é só uma coisa que vai definhando. De repente deu muita energia também. Tem uma hora que dá uma energia louca, uma energia absurda, um tesão absurdo também. Quero registrar que houveram momentos de caída e houveram momentos de... Nossa, o que está acontecendo? Teve uma coisa assim, sabe? Um ricocheteamento de coisas, que eu acho que tem um pouco a ver, inclusive, com o começo da questão hormonal, quando você tem 15, 16 anos, que também tem uma loucura aí. Eu acho que é uma loucura que, num certo sentido, que parece. Então, assim, houveram momentos loucos também, e acho que o momento de, talvez, por trabalhar com arte, a questão de você ser eficiente não é tão... Tem momentos que a gente tem que ser muito eficiente, né? Quando você vai se apresentar, não sei o quê, mas tem muitos momentos em que existe um momento que você pode ter um devaneio. E nesse momento, perder as palavras, para mim, ele foi útil. Porque eu podia, de alguma maneira. Não é só que eu podia. Eu acho que tem uma coisa que talvez a gente possa, além de pensar a reposição hormonal, além de pensar os exercícios, que eu acho que, assim, no meu caso, a yoga me ajudou muito. Eu fiz uma yoga que tinha a ver com reposição hormonal. Acho que é um caminho possível, um caminho também de trabalhar com o reconhecimento do corpo e da casa, da gente, a diferença do que a gente precisa, e a questão da respiração, da meditação, porque a cabeça fica assim. Então, quando a gente meditar, vou dar um depoimento, acho que para juntar, não para me opor ao que está sendo dito. E acho que até a gente buscar qual é o nosso desejo, o que a gente quer. Porque, às vezes, também, a gente parar de querer alguma coisa também tem um significado, né? Eu confesso, assim, que durante a menopausa, eu tive uma grande paixão. Conheci uma pessoa que, aí, essa paixão e esse meu desejo, ele me colocou num outro movimento. Foi engraçado que cada uma está contando, e acho que é importante a gente dizer, não estou querendo fazer a fadinha, que a gente está tudo... Eu só estou querendo lembrar que os corpos são muito diferentes, a vida da gente é muito diferente, e que acho que a busca da nossa diferença, que a menopausa obriga a gente a sair de um lugar e nos colocar em outro lugar, às vezes pode ser bacana. Pode ser que a gente também encontre uma outra maneira de se conectar com essa casa, que é o corpo da gente, que está em constante transformação, né? E que tem muito preconceito em relação a isso, né? Acho que o grande preconceito que a gente passa é a questão do etarismo. Tá velha, né? Acho que a grande questão às vezes as pessoas não falam que estão na menopausa, opa, né? Porque parece que assim agora e esse estar velha, eu não acredito que a velhice seja um caminho assim como a vida da gente, a transformação do corpo da gente, seja uma escadinha. Eu acho que a gente sobe, a gente desce, a gente circula, a gente, às vezes, rejuvenesce. Tem momentos na velhice que a gente rejuvenesce, a gente descobre coisas que eram dificuldades e viram potências. Você deixa de ser uma coisa e você é outra. Isso, às vezes... eu vou acabar com mais uma coisinha, mais um poema. Eu vou contar um segredo. A vagina liga-se ao baço, que liga-se ao fígado, que liga-se à vesícula, que liga-se aos pulmões, que liga ao coração, que liga à memória, que se liga ao cérebro. Isso é apenas uma parte da história. Então, o corpo da gente está todo ligado. Então, o hormônio que se transforma, que para de funcionar, outros hormônios começam a funcionar também. O cérebro da gente está ligado nisso, a vagina da gente está ligada ao fígado, ao estômago, está tudo ligado. Então, conforme a gente consegue perceber isso e, às vezes, tirar um pequeno proveito dessa loucura, que é ser humano, que é ser mulher, e que o tempo todo o corpo da gente fica mudando a gente, talvez possa nos ajudar a encontrar caminhos, não é encontrar, a criar caminhos. Dani, você sempre trabalhou, né, num mundo muito corporativo, e
E assuntos como esse não deve ser muita pauta, né? Não deve ter pauta nenhuma dentro, né, de todas as metas, de todos os objetivos que você tem que bater. Junto com o seu time, obviamente. Nesse momento que você passa por essa transformação e que você ainda, eu acho que essa coisa da menopausa é bem atravessar a ponte. A gente está num ponto e tem que ir para o outro ponto. Mas a gente precisa de ajuda para fazer, né, essa travessia. Você sentiu o acolhimento? Como é isso, né, no mundo corporativo? Outras mulheres? Enfim, se você puder contar um pouquinho esse depoimento, eu acho que é legal. Eu acho, assim, eu escutei poucas mulheres falando sobre isso, muito poucas, muito poucas. E eu acho que eu fui talvez uma das mais vocais, assim, porque eu não tenho vergonha, eu tenho a minha idade, eu tenho a minha história, mas eu me senti num lugar, Ju, de assim, a gente precisa fazer com que as empresas tenham planos de saúde que ajudem e que possam ajudar as mulheres a fazerem a reposição, né? Assim, se a gente for pensar, quando você tem um problema no olho, você põe um óculos, quando você não enxerga mais, assim. Quando você começa a perder a audição, você põe um aparelho. Por que que quando a gente para de ter o estrogênio, a gente não faz nada, né? Nos Estados Unidos são 2 milhões de mulheres todos os anos que entram na menopausa. O Viagra foi criado em 1998. Né? Então, assim, a gente fica pensando, assim, tem tanta coisa que é feita, por que que a gente não tem reembolso de reposição hormonal? Por que que a gente não fala sobre isso? Então, eu me vi num lugar solitário e falei, vou ter que falar. Quando eu comecei a falar, outras mulheres começaram a falar, porque elas viram que talvez tenha um caminho aqui, tipo, não estamos sozinhas, eu também estou passando por isso. E foi muito interessante, porque uma pessoa do RH da Ambev me mandou uma mensagem e falou, eu estou vendo que você vai nesse evento falar, a gente não tinha pensado sobre essa ótica, porque na Ambev, todo mundo muito jovem, talvez a gente seja uma das mais velhas na Ambev, e a gente vai começar a olhar para isso. Então, conta isso do é Bore? muito legal. Isso foi agora, por conta do Bore. Ai, que maravilhoso! E é muito legal isso. Porque, de alguma maneira, você pensa assim, pô, tá servindo para alguma coisa a gente apontar e falar. Falou-se de coragem, né, no painel anterior. A gente tem que ter coragem de falar as questões. Eu acho que tem uma questão, sim, no Brasil, e principalmente em culturas que valorizam muito o corpo e a idade, essa questão de que, independente dos sintomas, significa que a pessoa está ficando velha, né? Então, eu acho que tem uma relação com isso. E eu escuto muita gente falar, muitas mulheres falarem sobre o procedimento cirúrgico mais incrível para você não ter nenhuma ruga, que é estético, é para fora. Mas eu vejo poucas mulheres falarem sobre qual é o procedimento mais seguro, qual que são o tipo de reposição que faz mais sentido. E eu acho que a gente tem que começar a trazer isso. No ambiente corporativo é mais difícil, mas tem um dado que é o seguinte, as mulheres chegam em cargos de alta liderança mais velhas que os homens. Até por uma questão do sistema. Então, os homens chegam em cargos de presidente com 35, 40 anos. As mulheres chegam em cargo de presidente com 45, 50 anos. E elas chegam justamente nesse cargo, onde elas têm que se provar, passando por isso. Então, a gente precisa falar mais para que os RHs das empresas pensem sobre isso. Que bom que tem mais mulheres sentando em cargos de alta liderança. Mas isso significa o quê? Significa que a gente tem que acolhê-las pelo momento quando elas estão passando. Porque a gravidez você pode optar em ter ou não como mulher. Menopausa ninguém aqui vai poder optar. Vai acontecer para todas nós. Né? Então, eu acho que o nosso papel, no meu caso, como executiva, é que a gente possa falar sobre isso. Para que, de alguma maneira, se a gente falou muito, assim, a gente tinha licença maternidade de 4 meses, quando eu fui mãe. Hoje são 6 meses.
né? A gente tinha muitas questões sobre parentalidade. Hoje existem dias muito maiores para licença paternal. Então, isso só aconteceu porque as pessoas foram falando, né? Então, eu acho que a gente tem que falar. Vamos juntas falar. Pati, eu vou usar um pouquinho do seu trabalho, tá? Da sua relação com marcas, com pessoas, com propósito, com storytelling. E para você me contar aqui, nos contar, como é que você enxerga, né, as marcas com relação a esse assunto, né? O que eu sinto e o que eu vejo, e aí eu vou pegar um pouquinho do que Dani está dizendo, a gente vai ficando mais velho e é isso, é quase como se a gente não servisse mais. A gente vai chegando na gôndola do supermercado e a gente não tem o produto que fala com a gente, porque talvez a influenciadora ou a celebridade ou a estratégia da comunicação ela está completamente desalinhada com você e só o que importa, e eu amo a geração Z, né? Amo, verdadeiramente aprendo todos os dias com eles, com meu filho, que tem 20 anos, que está ali no fundo do palco, né? Da sala. Mas a gente está vivo. A gente está vivo. Eu tenho uma mãe que é uma referência de vida para mim, que tem 70 anos, que todos os dias fala para mim, mas eu sou velha, eu sou uma senhora. E eu falo, mas de onde vem isso? Né? Não é sobre a sua idade, é sobre a sua cabeça, é sobre a sua mobilidade, é sobre sua saúde, é sobre os seus sonhos e as suas metas. Faz essa análise um pouquinho mais profunda. Eu sei que eu misturei um monte de coisa, mas só você vai poder me responder isso, amor. Não tem outra pessoa. Te vira. Entendeu? E dá logo uma chamada na indústria para a gente acordar para a vida que a gente tem que ter produtos que falem com a gente. Então, quando a gente pensa em será que aquela pessoa vale a pena ficar na minha vida? Será que eu estou escolhendo bem? Será que eu estou me mantendo em relações saudáveis? Será que já venceu? Eu acho que quando a gente pensa na verdade de com quem a gente vai se relacionar, a gente também precisa transferir isso para qualquer outra forma de corpo, de espaço, de instituição. Será que eu mereço doar o meu tempo para ouvir uma marca que não está nem aí para as questões que eu vivo de verdade? O que acontece? A relação sociedade-marcas vem sofrendo uma revolução, porque também com as gerações mais jovens, hoje não é mais suficiente uma marca existir, ter bons produtos, saber conversar direitinho na internet, nas redes sociais, inovar de vez em quando, ter um bom posicionamento, que o produto funcione. Isso não é mais o suficiente. Se não era para as gerações mais jovens, não é para mais ninguém. A gente não tem que tolerar nenhum tipo de relação que não seja benéfica para a gente e que não tenha e as relações que não têm verdade por trás, não importa se o objetivo da marca principal, com toda a razão, porque não é uma instituição de caridade, seja comercializar bons produtos e construir e manter a reputação de uma boa imagem, mas isso não é mais suficiente. Assim como não é mais suficiente ter do nosso lado uma pessoa que é legal, que é bacana, mas que na roubada some. Na roubada não segura. Ou que segura só uma vez. Ela está ou não está? Que diz a verdade ou não. Então, acho que as marcas que conseguem, de verdade, hoje, falar sobre, abraçar e falar sobre a verdade humana e todas as questões e tensões que representam estar vivo para mulheres, mulheres mais jovens, mulheres mais velhas, homens, seja lá o que for, falar de doenças, não falar. Até hoje a gente vive um estigma no mundo da comunicação, no mundo inteiro, onde as marcas têm medo de falar sobre o que não é positivo. A maioria das marcas tem medo de abraçar a dor humana.
quando elas têm a coragem de começar uma conversa, assumindo o papel de catalisadoras de uma conversa mais ampla, mais profunda, mais relevante, elas precisam também assumir o papel de agentes transformadores na sociedade, porque a gente não está esperando isso acontecer a partir das instituições governamentais. A gente já desistiu disso faz tempo, não importa para que lado que a gente está ou em que país que a gente está. Então, as marcas têm uma grande oportunidade, um desafio, mas uma oportunidade e uma chance de provar o quanto que as relações entre marcas e pessoas podem ser cada vez mais verdadeiras, cada vez mais de troca e menos de interesse comercial. Tipo, ele está comprando meu produto ou não está? Então, eu acho que você tem toda a razão quando você fala... já não lembro se foi nesse painel, acho que foi no anterior, quando você falou assim, foi duro fazer o evento nesse ano, porque muita marca deixou de estar presente, deixou de... Tem um esvaziamento muito sério, porque isso diz respeito ao caráter da marca. Ok, ao caráter das pessoas que estão por trás das marcas no poder. Então, vou ter que falar da Dani, só que a Dani sabe o que eu acho dela há muito tempo. Desde quando eu conheço a Dani, ela se preocupa em falar com consistência, qualidade e profundidade sobre questões relevantes para as pessoas. Não é só um papo furado. A marca que ela trabalha, ela faz isso. Eu conheci, a gente se reconheceu, né? Quando a Dani estava na Heineken... Eu não vou contar, eu era estagiária. Ela vai contar isso um dia. Quando a Dani depois foi para PepsiCo, para Doritos, quando a Dani foi para Ambev, enfim... A questão é, só de ela estar aqui hoje, olha a importância da reação. Não tem problema se a Ambev ou se a Ambev não fez isso instintivamente sozinha. O que importa é que ela está querendo fazer. Gente, numa boa, não importa se a marca antes não fez. Ela constrói a consistência. Mas as marcas precisam abraçar. Vou dar um exemplo. Em 2014... numa das frentes que eu trabalho, que é também um coletivo que antigamente criava e produzia conteúdo para as marcas, conteúdos mais relevantes, a gente tentou lançar um projeto que eram 2 mulheres porra loucas, de 75 anos, falando sobre o que elas quisessem falar, da forma mais autêntica. A Mônica Waldvogel por trás da pauta da conversa, mas elas não eram preparadas, elas falavam tudo que elas queriam falar, do jeito que elas queriam falar. Uma adorava beber uiscão e fumar, e mandava ver. A outra começou a contar todas as histórias e aventuras sexuais. Uma era a Constança Particolato, a outra a Marilu Bi, que não está mais entre nós. Mas, em 2014, a gente tentou lançar um programa lá pela Asas, que se chamava... Não importa como se chamava. Ela não está lembrando. Só para ver se vocês estavam prestando atenção. Então. Que se chamava como? Ela não está lembrando. Se chamava Constança e Marilu, o nome das duas. Quantas marcas vocês acham que 0 investiram R$3 para se envolver no projeto? Nenhuma. Ah, não, uma marca de água topou. Vou falar a verdade, uma marca de água descoladésima, italiana, chamada Pana, topou prover com produtos os programas. Eu ainda gosto da Pana. Cara, né? A marca Fiat de carro investiu e a gente fez praticamente uma temporada em Florença, na Itália, com elas conversando onde a gente colocava o sofá e uma equipe gigantesca criou isso, tá? Eu só estou contando o que é isso. E o Cinquecento, o carro para lá e para cá, principalmente quando a gente voltou para o Brasil. O que acontece? Em 2014, a gente resolveu lançar no YouTube, e foi inclusive uma recomendação que eu dei, que eu falei assim, não vamos direto para os canais de TV, porque os canais de TV vão fazer assim, ó. Ah, não pode ter o uísque. Ah, não pode ter o cigarro. Ah, não pode falar palavrão. Ah, não pode xingar. Ah, não pode dizer isso. Ah, não pode falar de menopausa. Ah, não pode um monte de coisa. Vamos lançar no YouTube. Foi muito ousado, muito arriscado? Foi. Mas aí a Discovery veio e adquiriu o programa. Então a gente exibia tipo meia-noite, porque realmente era uma delícia. Mas nenhuma marca investiu.
E foi a última vez que eu decidi que na minha vida eu ia bater na porta de qualquer marca para tentar trazer investimento. Eu nunca mais bati. Quando eu faço algum projeto com marcas, eu faço porque eu tenho, de alguma forma, uma sorte gigante, tudo virado para a lua, e, de repente, a marca aparece. Né? Um dia eu esbarrei com ela, ela falou assim, vamos contar uma história aí sobre o nascimento da Bossa Nova? Vamos, pelo amor de Deus, vamos. Então, o que só para fechar, só queria dizer que, assim, modismo, assim, vai ser bom para a reputação da marca, vamos todos falar da causa LGBTQ, vamos todos falar, mas tem questões como diversidade, como estar vivo, que nenhuma marca tem coragem de falar. Poxa, a marca resolveu falar sobre menopausa. Que marca que tem produto para menopausa? Tipo, fralda geriátrica. A marca resolveu falar sobre menopausa, não faz mais do que obrigação dela. Por exemplo, né, para quem tem problema de fluxo. Então, assim, a gente tem que exigir, a gente tem que rejeitar a marca que não olha seriamente, com profundidade, coerência, consistência e longevidade para essas questões. Né? Acho que eu falei muito, desculpas. Ela arrasou. Arrasou. Ano que vem ela vai ter que dar mentoria aqui, tá? Lá no palco, lá em cima, na mentoria. Dani, você também vai. Vládia, vamos lá? Eu queria te fazer uma pergunta, que assim, você, baiana, maravilhosa, cheia de axé, poderosa, tudo, e muito divertida e muito leve, né? Como todo esse conteúdo que chega na vida de outras mulheres de uma maneira mais leve, te salva e te tira do momento de dor e de angústia? Todos os dias eu recebo mensagens diariamente de mulheres agradecendo pelo conteúdo, por falar sobre, porque as mulheres não conversam entre si. Primeiro que as mulheres não sabem do que se trata, climatério, menopausa, de novo, só quando a gente passa por isso, e agradecendo por alertá-las sobre esse processo que é inevitável para todo mundo. Todo mundo vai passar por isso. E se a gente puder passar sem dor, com leveza, com diversão, eu sempre tento fazer tudo da forma mais leve possível, da forma mais animada, de choteira. Eu gosto de dar um de shot, eu gosto de dizer um desaforinho brincando, mas estou dando um recado. Então, a gente precisa entender que as mulheres aceitam, quando a gente começa a falar sobre o assunto, que elas não sabem, na verdade. A gente só não sabe sobre o assunto. Quando você começa a ver uma luz no final do túnel, é maravilhoso, você entende tudo que está acontecendo. Meu Deus, eu passando por isso há tanto tempo sem fazer a menor ideia do que se trata. Porque, inclusive, nem os médicos ginecologistas, as e os ginecologistas, falam sobre isso. De novo, quando eu fui fazer a primeira queixa com a ginecologista, ela quase gargalhou na minha cara, dizendo que não, que impossível isso ser climatério, que eu era nova demais. E nem era tão nova assim, já estava com 45, 46, enfim. Porque ela não sabe. Não estudou na faculdade, não estudou, não tem nenhuma matéria sobre isso, nenhum assunto sobre isso, nem elas sabem, os médicos muito jovens. Só quem sabe sobre isso é os médicos que trabalham com reposição hormonal. Fora isso, a grande maioria dos ginecologistas não falam sobre, ou médicos ginecologistas naturalistas, que têm uma outra forma de tratar, porque, obviamente, não se trata só com hormônio. Tem gente que pode, tem gente que não pode, tem gente que quer, tem gente que não quer, mas você precisa entender o processo que o seu corpo está passando. E eu escolhi passar da forma mais leve possível e levando informações semanalmente, diárias, e trocando directs. Eu respondo todo mundo que me pergunta, eu respondo quando eu posto, toda segunda-feira, Climatério é você. É bom demais quando a mulher fala, obrigada por você falar sobre isso, ninguém fala sobre isso, ou quase ninguém fala, né? Elas agradecem, e nossa, é uma felicidade sem fim. Eu respondo todo mundo, todo mundo. Quem já me perguntou aqui alguma coisa, que já conversou comigo sobre o assunto nas redes, sabe que eu respondo absolutamente todo mundo. E é uma felicidade sem fim poder compartilhar esse momento e alertar as mulheres. Nath, você mostrou, né, você leu para a gente poesias nesse assunto que é tabu, nesse assunto que é ainda, né, escondido ou medroso, enfim.
que foi que a menopausa te trouxe, né, de poder? Eu acho que foi voltar para mim mesma. Acho que a gente é obrigado a voltar para si mesma, né? O corpo tem um chamado. E eu acho que isso acontece muitas vezes na vida da gente. Mas a menopausa tem uma coisa que é da solidão também, né? Porque cada uma sente de um jeito. Então, assim, você encarar a sua solidão, você conviver, porque a hora que você consegue, e não estou chamando a solidão de silêncio, de não compartilhar, de não pedir ajuda, mas tem um momento que é você ali na sua cama, com o seu corpo, e acho que quando você consegue reconhecer essa mulher, isso te dá poder. Quando você consegue se reconhecer nessa estranheza toda que tá, você fala, meu, mas isso sou eu também. Essa loucura sou eu, essa mudança sou eu, essa dificuldade de falar sou eu. E eu acho que, assim, isso, só para deixar claro, isso não é para você buscar a sua caverna e ficar ali escondidinha, que às vezes dá vontade. Porque tem uma questão de depressão também. A gente tem uma coisa da euforia e da depressão, porque você fica meio, né? Agora, eu acho que a gente precisa criar imunidades. E acho que o que cria imunidades são os afetos. São a gente compartilhar coisas, a gente conversar, a gente se informar, e a gente ter pessoas com quem a gente possa conversar e lembrar que isso acontece com todo mundo, né? Isso dá um alívio. Dá um alívio a gente saber que você tem com quem conversar, não da alegria, porque a alegria a gente está até... a gente quase até nem consegue mais acessar, de tanto que você tem que ser alegre, né? Você está ali no Instagram alegre, você está ali nas redes sociais alegre. É quase uma alegria superficial até. Mas quando você consegue ver as camadas de que a alegria de estar vivo e de se estar sentindo um sobrevivente. Porque a alegria, muitas vezes, ela vem porque a gente está percebendo as batalhas que a gente está dentro. Né? O fundo da alegria, ela tem a ver com as batalhas que cada um está passando. É isso que a gente reconhece no outro. Quando você vê que o outro também está com uma dificuldade enorme, tem uma tristeza ali, né? Tem uma dificuldade pela aquela pessoa está passando, isso nos conecta. Então, acho que isso é uma maneira que nos ajuda a criar imunidade, que é através do afeto e da conversa. E, no meu caso, acho que foi o que perder as palavras quer me dizer. O que perder as palavras me faz lembrar do que eu quero dizer, porque talvez eu queira dizer de um outro jeito. Isso me ajudou. Perder para poder dizer que então, talvez sejam coisas das quais eu não precisava mais. Eu já extrapolei o tempo, porque foi maravilhoso. Eu não sei, vai ter que ser assim, um festival de uns 10 dias, para cada painel um dia inteiro. É tipo isso. Né? Não acaba não acaba não, Ju. Eu infelizmente... Fast body. Fast body, Lola body, Lola body. Mas eu queria que vocês terminassem com a mensagem, né, sobre esse tema. Gente, por favor... E eu queria agradecer a cada uma de vocês, mulheres que inspiram, que ensinam. Eu vejo vocês abrindo caminhos e estradas para as próximas gerações. Eu fui muito impactada e sou muito impactada por vocês. E, para mim, como realizadora, né, do Body, é um grande privilégio aprender e ouvir com cada uma de vocês. Eu queria agradecer imensamente. Agora é você, Dani. Bom, primeiro eu queria só te parabenizar, porque você é essa mulher tão potente que está à frente desse evento, que a gente está podendo estar aqui com toda essa audiência, falando sobre esses temas, porque se a gente não tiver um lugar para falar, fica mais difícil de falar. Então, obrigada. Queria pedir uma salva de palmas para a dona Juliana Ferraz, por favor. Sou fã dessa mulher, é muito porreta. Ela foi a primeira pessoa que eu entrevistei no podcast que eu tinha, que eu não tenho mais, mas ela foi a primeira pessoa.
Lindo. O que eu queria falar para vocês é assim, se respeitem, sabe? Respeitem seus corpos, respeitem os sintomas. Eu acho que tem uma coisa que é a Mulher Maravilha é um serviço para a gente. A gente não tem que ser perfeita, a gente não tem que ser pau para toda obra, a gente não tem. A gente tem que respeitar os nossos limites, a gente tem que escutar o nosso corpo, a gente tem que sentir, não ter vergonha de falar. A maturidade não é uma vergonha. A maturidade é libertadora. Ela traz sabedoria, ela traz o seu bem-querer, ela traz você não tá nem aí porque os outros estão falando de você. Então, assim, se vocês puderem olhar para vocês nesse mundo tão doido que a gente vive e se deixarem serem cuidadas também. Muitas vezes a gente não se deixa ser cuidada. Então, não tenham vergonha da menopausa. Os sintomas não são simples, mas tem um monte de ajuda que a gente pode ter. E a gente vai viver ainda muito tempo. Que a gente viva com uma qualidade que, assim, que a gente olha e fala, que foda. É isso. Obrigada, gente. Paty. Gente, o que eu queria, primeiro de tudo, falar é assim, Ju, que porreta que é isso aqui, esse encontro, que coisa mais potente mesmo. É gigante, é forte, é acolhedor. As pessoas se sentem praticamente em casa, ficam batendo papo também. É maravilhoso. É maravilhoso. Mas quando a dona da casa fala, gente, todo mundo, ó, gostei de ver. Ju, você sabe que eu já sou sua fã. Muito obrigada por, sendo mulher e sendo uma pessoa que está viva nesse mundo, muito obrigada por fazer isso aqui, porque eu imagino, eu percebi no painel anterior, eu estava louca para ver o painel anterior, uma pena que não deu para eu chegar mais cedo, mas tinha algumas pessoas próximas de mim, elas vibravam muito. Cada coisa que a Cleo falava, as coisas que a Sucena falava, a Bia, a Tainá. Thay. Gente, as pessoas reagiam, não é que elas sorriam só, elas estavam sendo afetadas. E a gente poder perceber que a gente pode ser afetado, que a gente pode e deve abrir os braços para ser atravessado pelos acontecimentos, sem perder a mão de quem a gente é. Mas, acima de tudo, sem perder a mão de quem a gente deseja ser. Então, vamos desejar, gente. Mas com baixa expectativa, mas deseja, sonha. Acho que não tem nada melhor do que encontros assim, a gente vê os olhinhos brilhando, a gente poder ver que talvez tenha feito sentido para uma pessoa só, alguma coisa que você contextualizou, compartilhou, chorou aqui, pagou mico, seja lá o que for. Mas eu queria dizer que é realmente um privilégio poder estar aqui. Eu acho que a gente não pode nunca desistir de buscar em nós o lar. A gente está tão para fora no dia a dia, tudo põe a gente para fora, não é só o celular. Tudo leva a gente para fora, para fora, para fora. E a gente não é o nosso entorno, a gente é o jeito que a gente lida com as coisas. Então, a gente não tem que se sentir bem com tudo, a gente não tem que não chorar com tudo, a gente não tem que só sorrir. Agora, a generosidade de poder ouvir o outro é uma coisa que a gente pode buscar também, porque as pessoas não estão lendo muito, as pessoas não estão ouvindo muito. Porque tudo interrompe. Nós não tem nada maior do que a possibilidade de ver outras mulheres sentindo, ver outras mulheres desejando, ver outras mulheres, outros seres humanos tentando ser, se redescobrindo. Eu não amadureci. Quando eu até cogito, eu falo, cara, tem 57 anos, mas está longe de eu amadurecer. Eu realmente me sinto uma pirralha em vários aspectos. Quem me conhece há muito tempo sabe. Parece que o tempo passa, eu não amadureço picas nenhuma.
Então, assim, eu não posso estar preocupada em como é que eu vou estar com 90 anos. Tem que ser hoje, mas um hoje com mais qualidade. Qualidade de quem você vai encontrar para tomar um drink, qualidade de quem você vai amar, qualidade de quem você vai deixar estar perto de você, qualidade de fazer do seu jeito. É dessa qualidade que a gente está falando. Não é estar com o corpo mais gostoso, principalmente no verão. Isso não pode ser suficiente, porque quem chega lá e fica com aquele corpo perfeito para o verão, muitas vezes continua reclamando de um monte de coisa. Então, não é buscar se contentar, mas é deixar desejar. Se permitir que as coisas atravessem. Se permitir não saber responder. Se permitir sentir insegurança pra caramba. Mas quando a pessoa chega aos 50, ela já está tão dona de si. Dona do quê, gente? Então vamos relaxar. Vamos relaxar mesmo. Muito obrigada. É um luxo estar aqui. Muito obrigada. Ah, maravilhosa! Obrigada, obrigada. Muito obrigada. Quero agradecer pelo convite. Foi um momento, está sendo um momento incrível, com muitas conexões com convidadas, com pessoas que eu cruzei no corredor, com quem eu abracei, com quem eu beijei. E eu quero dizer o seguinte: primeiro, só não fica mais velho que morre cedo. Isso é inevitável. Somos todas belérrimas sempre, perfeitas jamais. Afinal de contas, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. E desculpa o transtorno, mas eu me acho mesmo. Maravilhosa! Nath! Ai, que delícia, eu tô aqui pegando um pouco dessa maravilha, que não é a Mulher Maravilha, mas não deixa de ser uma maravilha. Eu acho que, assim, se eu tenho alguma coisa para dizer, vamos procurar alegria. Sempre tem algum pontinho onde ela fica piscando, nem que seja um pequeno pontinho. E acho que a alegria é uma certeza, a alegria de cada um, a alegria interna de cada um, ela é um sinal. Eu acho que é das poucas coisas que eu me sinto, tenho muita dúvida sobre um monte de coisa, mas acho que a alegria é uma das poucas coisas que a gente deve realmente atentar. Aonde que tem alguma coisa brilhando, mesmo que isso não faça tanto sentido. E para isso, às vezes, a gente precisa ter coragem. Para mais uma coisa, porque são muitas as coisas que a gente precisa ter coragem. E a ideia de seguir o desejo e cuidar da casa, acho que é isso aí. Como é que a gente segue o desejo da gente, como a gente procura o desejo, ainda que o desejo da gente seja uma grande desordem. O desejo é uma desordem, ao contrário do que se diz, né? O desejo não é uma ordem, seu desejo não é uma ordem, seu desejo é uma desordem. É uma desordem, é uma bagunça, nos tira do lugar, mas vale a pena a gente sair do lugar quando a gente cuida da nossa própria casa. Obrigada, gente. Obrigada, meninas maravilhosas. Fica em tempo de boa